comunidade amiga, que nos assiste sempre, que eles continuem nos assistindo e amparando e inspirando aos nossos irmãos que estão dirigindo, fazendo o nosso estudo. No caso, hoje, a nossa irmã Adriana. Que nós possamos estar bastante sintonizados e receptivos para apreendermos tudo aquilo que for dito e trazido na tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, nós decidimos fazer esse estudo hoje sobre a doutrina espírita com enfoque nos princípios básicos. Por quê? Porque nós vamos dar início ao estudo, já começamos a semana passada, né? Ao estudo de uma obra subsidiária. O que é uma obra subsidiária? É aquela que vai complementar os estudos sistematizados das obras básicas. Se ela vai complementar, como o próprio nome já diz, parte-se do princípio que as obras básicas já foram aprendidas, né? Então, como tem gente nova e como a gente realmente, muitos de nós não estudamos mais isso, entendeu? Já tem um tempo que alguns aqui leram o Livro dos Espíritos, o Livro das obras básicas do Kardec. Eu tentei da forma mais resumida possível, porque não é possível falar de doutrina espírita inteira num estudo só. Então, eu tentei, de uma forma bastante reduzida e trazendo os pontos principais, fazer, assim, uma grande recordação para que a gente entre propriamente no capítulo 1, semana que vem, do livro Os Mensageiros, com total compreensão e aproveitamento do estudo. Senão, em muitos pontos, a gente vai ficar boiando, né? Então, vamos lá. A doutrina espírita, ou o espiritismo, ela responde às questões fundamentais da vida. Quem somos nós? Para onde vamos? De onde viemos? E por que estamos aqui? É um conjunto de ensinamentos que oferece uma visão ampla e racional da existência humana e permite que iniciemos uma transformação íntima, aproximando-nos de nós mesmos e de Deus. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26, ele fala: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Jesus, então, vai prometer um outro Consolador, o Espírito de verdade, né? Se o Espírito de verdade tinha que vir mais tarde a ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é o que esse disse que foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, então, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, traz um conjunto de leis reveladas pelos espíritos superiores. O Espiritismo veio recordar e complementar os ensinamentos de Jesus. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Então, uma pincelada rápida, né? Como surgiu? As primeiras manifestações inteligentes aconteceram por meio das mesas que se moviam
e desferiam determinados golpes, batendo com o pé para assim responder a uma questão proposta. A exatidão das respostas e a correlação dessa com a pergunta causaram espanto. Interrogado a respeito de sua natureza, o ser misterioso que respondia daquela forma declarou que era um espírito. Isso está na introdução do Livro dos Espíritos. Foi um desses seres invisíveis quem aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou outro objeto colocado em cima de uma folha de papel. Está lá também na introdução. Então, no ano de 1854, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, um mestre na temática da educação e profundo estudioso do magnetismo, teve contato com essas mesas girantes, por convite do seu amigo Fortier. Esse evento era a atração das noites francesas e considerado grande divertimento para a maioria das pessoas. Só que, aos olhos de um indivíduo sério como ele, as mesas causavam grandes questionamentos. Kardec, pseudônimo que o professor Rivail resolveu adotar, afirma que uma mesa sem nervos e cérebro não poderia apresentar uma resposta inteligente, até que me provem o contrário. Logo, como cético que era, Kardec não poderia deixar essa situação sem um esclarecimento. Por isso, começou a realizar inúmeros estudos e acabou por conhecer e codificar a doutrina espírita. Essa tarefa foi para ele muito penosa dentro de uma sociedade preconceituosa e fechada em relação aos próprios dogmas. No entanto, ele foi persistente em codificar o que ensina o Espiritismo, explicitando que não era a mesa, mas sim os espíritos que já habitaram a Terra, que davam as respostas e geraram profundas reflexões. Atualmente, esse fenômeno não acontece mais. Ele foi utilizado justamente para atrair a curiosidade e a consciência das pessoas acerca do mundo espiritual. Logo, precisava ser um evento inusitado o suficiente a ponto de chamar a atenção da sociedade. Camille Flammarion definia o Allan Kardec como o bom senso encarnado. E aí, então, Kardec começa a sistematizar, a codificar a doutrina espírita. Desde a promessa de Jesus, naquele trecho do Evangelho de João que a gente viu, até a vinda do Consolador, vamos ver, através da história, o trabalho bimilenar de preparação que se realizou para o seu cumprimento. De um lado, elevadas entidades espirituais se apresentavam aos homens que voltavam à Terra para completar a obra do Cristo. De outro lado, Allan Kardec se colocava a postos, junto de trabalhadores espiritualizados dispostos a colaborarem na imensa tarefa. O céu e a terra se encontravam e se davam as mãos. Assim, as obras fruto da contribuição dos dois planos consideradas pilares da doutrina espírita foram o Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857, é a obra fundadora do Espiritismo. Ele trata dos aspectos científico, filosófico e religioso da doutrina, lançando as bases que seriam posteriormente aprofundadas por Kardec nas demais obras da codificação espírita. O Livro dos Médiuns, publicado em 1861, aborda as manifestações espíritas e dos médiuns. Durante os capítulos, Kardec fala sobre as formas de comunicação com o mundo espiritual, o desenvolvimento da mediunidade, os desafios que podem ser enfrentados na prática da doutrina espírita. Logo, ele é primordial para as atividades mediúnicas. Esses dois primeiros são primordiais para a gente compreenda e aproveite ao máximo o estudo das obras subsidiárias. O Evangelho segundo o Espiritismo veio em abril de 1864. Ele reflete o código divino, explicitando os ensinamentos e explicando, de Cristo, convidando a todos a vivenciá-los. Ou seja, ele promove a interpretação espírita acerca dos textos evangélicos e também reúne uma coletânea de preces espíritas. O Céu e o Inferno, ou A Justiça de Deus segundo o Espiritismo, veio em agosto de 1865. É uma obra dividida em duas partes. Na primeira parte, são abordados diversos assuntos para exame comparativo com as outras doutrinas. E na segunda parte, Kardec insere relatos de experiências do mundo espiritual por meio de diálogos com os espíritos. Nesse livro, temas relevantes são tratados como anjos e demônios, o temor da morte,
a consciência dos espíritos e o que acontece após o desencarne. A Gênese, os milagres e as predições, foi o último livro, em 6 de janeiro de 1868, e ocorreu um ano antes do desencarne de Kardec. Cita a criação da humanidade do mundo material e contém 3 partes: a formação dos mundos e a criação dos seres. Em seguida são relatados os milagres sob a visão espírita e, por fim, é feita a explicação sobre as predições. Em 1858, Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e também a Revista Espírita. Esse foi seu grande laboratório, onde ele analisou mensagens, refutou críticas e observou a diversidade dos ensinamentos até então ditos sobrenaturais. Com a base estruturada em uma época em que filósofos e religiosos apresentavam críticas e descréditos sobre tantas ideias nascentes na época, o Livro dos Espíritos não somente ganhou a atenção e crédito dos estudiosos franceses, mas de religiosos. Só que esses últimos se esforçaram para sufocar a ideia, tentando segurar o progresso da consciência dominada até há pouco pela fé cega e o domínio religioso pleno das massas, inclusive das ciências. Mas essa ciência, a ciência espírita, nasceria livre e firme para rebater de forma lúcida e com razão esclarecedora as suas afirmações. Existe símbolo no Espiritismo? Na verdade, não existe um símbolo da doutrina espírita ou outro qualquer tipo de imagem. Porém, esse desenho ele ficou bastante difundido. Todo mundo que olha para esse desenho e conhece a doutrina espírita associa logo uma coisa a outra. O que aconteceu? Durante a codificação espírita, prestes a publicar o Livro dos Espíritos, Kardec recebeu uma mensagem mediúnica sobre a utilização da videira. Foi então que surgiu o ramo da videira espírita, como podemos ver a seguir nesse trechinho do prefácio do Livro dos Espíritos. Coloca no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. E está lá no Livro dos Espíritos. Alguns conceitos que a gente tem que lembrar da doutrina espírita, né? A doutrina espírita, ou o espiritismo, tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na introdução número 1. Outra coisa que a gente tem que lembrar: objeto da doutrina espírita. Qual é o objeto da doutrina espírita, né? Assim como a ciência, propriamente dita, tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Esse último princípio é uma das forças da natureza a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente. Está lá em A Gênese, capítulo 1, item 16. Pontos principais abordados na doutrina espírita. Nós vamos ter, lá no item 6 da introdução do Livro dos Espíritos, nós vamos ter, no início do livro, questões relacionadas às causas primeiras, depois, o mundo dos espíritos, depois, leis morais da vida, depois, a vida futura. Conceitos fundamentais que a gente tem que saber em relação à doutrina espírita. A doutrina espírita está assentada em tríplice aspecto: científico, filosófico e religioso. Está estabelecida em princípios básicos fundamentais que constituem o seu alicerce. Então, a religião sublima, a ciência estuda e a filosofia esclarece, uma interligada à outra. Na introdução do Livro dos Espíritos, nós vamos ver
Exatamente isso. Filosofia, ciência e religião seriam os ideais que sustentariam como base os ensinamentos coordenados pelo Espírito de verdade, nos trazendo do mundo espiritual Consolador prometido. Assim sendo, esse tríplice aspecto, como a gente representaria, né? Não é à toa essa formação, tá? Como se fosse uma pirâmide mesmo, porque a base está aqui no conhecimento através da ciência de observação pelas relações que estabelece entre nós e os espíritos, a filosofia pelos princípios morais em que se assentam seus fundamentos. Esses dois levam à elevação moral, que é através da religião, pela aplicação desses princípios morais em prol da renovação dos homens e, consequentemente, da humanidade. Lá na Vinha de Luz, Chico Xavier define bem a importância, né, do tríplice aspecto. A doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Se tirarmos a religião, o que é que fica? Fica um corpo sem coração. Se tirarmos a ciência, fica um corpo sem cabeça. E se tirarmos a filosofia, fica um corpo sem membros. Achei essa definição fantástica. Outra coisa que a gente tem que lembrar de conceito da doutrina espírita. Ela fala de espírito, matéria e fluidos. Espírito, o princípio inteligente do universo. A inteligência é o atributo essencial. É a humanização do princípio inteligente. Matéria, elemento geral do universo, o instrumento de ação do espírito. E os fluidos são elementos materiais, transformações do fluido cósmico universal que ocorrem em diferentes tipos de estados. Outro conceito fundamental: como é composto o nosso organismo, o nosso corpo. Se a gente for aprofundar isso aqui, vão ter outras camadas energéticas, tá? Mas as três principais: a alma, o espírito, né, que é o princípio inteligente, que reside o pensamento, a vontade e o senso moral. O perispírito, que vai ser o envoltório fluídico, leve, que serve de laço e intermediário entre o espírito e o corpo. E o corpo físico, que é o envoltório material, pesado e grosseiro, que coloca o espírito em relação com o mundo exterior. Outro conceito importante que a gente tem que ter em mente: livre-arbítrio, ação e reação e destino. Por que eu botei isso tudo junto? Porque o espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade, é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal. E que, quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio fora reduzi-lo à condição de máquina. O nosso livre-arbítrio, enquanto princípio inteligente, surge a partir do surgimento da consciência. A partir do momento que o ser inteligente adquire consciência e, portanto, é chamado de ser humano, ele adquire o livre-arbítrio. Não é absoluto. Esse livre-arbítrio ele vai aumentando a expansão dele a partir do momento que você evolui. A partir do momento que o espírito vai evoluindo, esse livre-arbítrio também vai ampliando. O nosso livre-arbítrio ainda é relativo, mas sempre lembrando essa relação de ação e reação, ou causa e consequência, ou causa e efeito. Porque nós temos a liberdade do plantio, né? A gente planta o que quiser, mas a colheita já não é livre, né? Vai ser de acordo com aquilo que a gente vai plantar. Outro conceito importante que a gente tem que lembrar: médiuns e mediunidade. O médium, do latim medium, meio, intermediário, é a pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Isso está no livro dos médiuns. Toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Essa faculdade é inerente às pessoas e, consequentemente, não constitui privilégio exclusivo de ninguém. A mediunidade é o dom dos médiuns. Tá? Então, o perispírito
na verdade, que vai ser o intermediário entre o espírito comunicante, né, e o médium, que vai colocar o que está recebendo ou vendo, enfim, é colocar a mensagem. E, depois desses conceitos todos, outra coisa importantíssima, necessária para a gente poder compreender qualquer obra subsidiária, são os princípios básicos do Espiritismo. Em cima desses princípios é que esses livros são caracterizados como verdadeiras obras subsidiárias, ou seja, obras que complementam. Porque hoje em dia tem uma gama imensa de livros espiritualistas e aí fica essa confusão, isso é espírita, não é espírita, enfim. Se a gente seguir exatamente os princípios básicos do espiritismo, prestar atenção nisso quando estiver lendo um livro dito mediúnico, escrito mediunicamente por psicografia, a gente vai perceber em alguns livros que realmente eles não são tão doutrinários assim. Entendeu? Obviamente não é o caso do livro que a gente vai começar a estudar, porque a gente sabe que as obras de André Luiz, Emmanuel e outros, mas principalmente esses dois, são absolutamente doutrinários, né? Então vamos lá para os princípios básicos do Espiritismo. Quais são eles? Os princípios básicos, então, foram revelados pelos espíritos, firmados na codificação por Allan Kardec. Resultam da observação e constatação dos fatos que deram a conhecer a existência do mundo espiritual e suas leis, as quais regem as relações com o mundo material. Ao assimilar o conteúdo decorrente da crença nesses fundamentos, o espírito melhora-se social, intelectual e moralmente, renovando sentimentos e ações. Olha a importância dos princípios, né? Quais são eles? A existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a lei de evolução, que trata da reencarnação, e a pluralidade dos mundos habitados. Como eles são importantíssimos, nós vamos ver agora um por um. A existência de Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa é a resposta número 1. Foi a primeira pergunta que Kardec fez, de forma inteligentíssima, óbvio que ele era um pedagogo, ele não pergunta quem é Deus, né? Ele pergunta o que é Deus. Tem na existência de Deus o princípio maior, está na própria base dessa doutrina. Então, Deus existe, é a origem e o fim de tudo, é a causa de todas as coisas. Deus é a suprema perfeição, com todos os atributos que a nossa imaginação lhe possa atribuir e muito mais. Os atributos são eternidade, imutabilidade, unicidade, imaterialidade, onisciência, onipotência e a capacidade de ser soberanamente bom e justo. Outro princípio, a imortalidade da alma, né? A existência e sobrevivência do espírito. Não há morte. A morte física não significa o término de nossa vida, que simplesmente continua no mundo espiritual, erraticidade. O espírito desencarna, isto é, liberta-se da veste carnal, mas continua vivendo em espírito no outro plano da Terra. Dessa forma, a alma é imortal, o espírito é eterno. Antes de sermos seres humanos, filhos de nossos pais, somos, na verdade, espíritos, filhos de Deus. O espírito é o princípio inteligente do universo, criado por Deus simples e ignorante para evoluir e realizar-se individualmente pelos seus próprios esforços. Como espíritos, já existíamos antes de nascermos e continuaremos a existir depois da morte física. Quando o espírito está na vida física, num corpo carnal, dizemos que é uma alma, ou espírito encarnado. Quando nasce para esse mundo, dizemos que reencarnou. Quando morre, dizemos que desencarnou. Desencarnado, volta ao plano espiritual, ou espiritualidade, de onde veio ao nascer. Os espíritos são, portanto, seres desencarnados que presentemente estão na espiritualidade. Outro princípio básico, a comunicabilidade dos espíritos.
faz-se pela mediunidade. Intercâmbio entre os dois mundos, a comunicabilidade ou mediunidade revelou ao homem a existência do mundo espiritual, de onde todos procedemos e para onde, após o fenômeno da morte, todos retornaremos. Médium é um cooperador do mundo espiritual. Todo aquele, está lá no livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 14, item 159. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, todos nós temos mediunidade. Alguns a desenvolvem, outros não. E existem vários tipos, é só a gente estudar o livro dos médiuns, né? Os espíritos são seres humanos de outros mundos, né? Ou de outros mundos, são aqueles seres desencarnados. Eles são o que eram quando vivos, bons ou maus, sérios ou brincalhões, trabalhadores ou preguiçosos, cultos ou medíocres, verdadeiros ou mentirosos. Isso é outra coisa que a gente também, que a doutrina também meio que quebra esse estigma, né? Que todo mundo, a gente até brinca, morreu, virou santo. E a pessoa se vai e aí vira aquela coisa maravilhosa, né? Mas não muda, só perde a vestimenta. Eles estão por toda parte, não estão ociosos. Pelo contrário, eles têm as suas ocupações, como nós, os encarnados, temos as nossas. Não há lugar determinado para os espíritos. Geralmente, os mais imperfeitos estão junto de nós, atraídos pela materialidade, a qual estão ainda jungidos, e pela similaridade de sentimentos com as quais nos afinizamos. Não os vemos, pois se encontram numa dimensão diferente da nossa, mas eles podem ver-nos e até conhecer nossos pensamentos. Os espíritos agem sobre nós, mas essa ação é quase que restrita ao pensamento, porque eles não conseguem agir diretamente sobre a matéria. Para isso, eles precisam de pessoas que lhes ofereçam recursos especiais, que são os médiuns de efeitos físicos, né? Pelo médium, o espírito desencarnado pode comunicar-se se puder e quiser. Essa comunicação depende do tipo de mediunidade ou de faculdade do médium. Pode ser feita pela fala, psicofonia, pela escrita, psicografia e etc. Tem vários. Mas toda e qualquer comunicação não deve ser aceita cegamente. Precisa ser encarada com reserva, examinada com devido cuidado, para não sermos vítimas de espíritos enganadores. A comunicação depende da conduta moral do médium. Se for um ser idôneo de bons princípios morais, oferece campo para aproximação e manifestação de bons espíritos. É preciso ficar alerta contra as mistificações e contra os falsos médiuns que tentam iludir o público menos avisado em troca de vantagens materiais. Por isso, é importante que, antes de ouvir uma comunicação, a pessoa se esclareça a respeito do espiritismo. Outro princípio básico, a pluralidade das existências, né? Ou reencarnação. Significa o retornar do espírito ao corpo tantas vezes quantas se tornem necessárias para o autoburilamento, libertando-se das paixões e adquirindo experiências superiores, sublimando as expressões do instinto ao tempo em que desenvolve a inteligência e penetra nas potencialidades transcendentes da intuição. A reencarnação é fruto da misericórdia divina que nos concede as vidas sucessivas para nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. Criado simples e ignorante, o espírito é quem decide e cria o seu próprio destino. Para isso, ele é dotado do livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Desse modo, ele tem a possibilidade de se desenvolver, evolucionar, aperfeiçoar-se, de tornar-se cada vez melhor, mais perfeito, como um aluno na escola, passando de uma série para outra através das diversas provas. Essa evolução requer aprendizado. O espírito só pode alcançá-la encarnado no mundo e desencarnando quantas vezes for necessário para adquirir mais conhecimentos através das múltiplas experiências da vida.
A reencarnação, portanto, permite ao espírito viver inúmeras existências no mundo, adquirindo novas experiências para se tornar melhor, não só intelectualmente, mas, sobretudo, moralmente, aproximando-se cada vez mais do que estabelecem as leis de Deus. Mas, assim como o aluno pode repetir o ano escolar uma, duas ou mais vezes, o espírito que não aproveita bem sua existência na Terra pode permanecer estacionário pelo tempo necessário, conhecendo maiores sofrimentos e atrasando, assim, sua evolução, até que desperte para a necessidade de caminhar em direção ao progresso. Não podemos precisar quantas encarnações já tivemos e quantas teremos pela frente. Sabemos, no entanto, que, como espíritos em evolução constante, reencarnaremos quantas vezes sejam necessárias até alcançarmos o desenvolvimento moral exigido para nos tornarmos espíritos puros. Por isso que eu falei que o livre-arbítrio não é absoluto. Ou seja, é um determinismo divino à nossa perfeição. Então, nós vamos chegar a espíritos puros. Enquanto isso, a gente vai cambaleando, caindo, levantando e vamos nós, né? Esquecimento do passado. Não nos lembramos das vidas passadas, e aí está a sabedoria de Deus. Se lembrássemos do mal que praticamos ou dos sofrimentos pelos quais passamos, dos inimigos que nos prejudicaram ou daqueles a quem prejudicamos, teríamos infinitas dificuldades para viver em plenitude a vida atual. Ocorre que, frequentemente, os inimigos do passado hoje são trazidos ao nosso convívio próximo, na condição de filhos, irmãos, pais, amigos, nos oferecendo a oportunidade do resgate, da reconciliação, do amparo mútuo. Esta é uma das razões da reencarnação. Certamente, hoje, estamos corrigindo erros praticados contra alguém, sofrendo as consequências de crimes perpetrados ou mesmo sendo amparados, auxiliados por aqueles que no pretérito nos prejudicaram. Daí a importância da família, onde se costumam reatar os laços cortados em existências anteriores. A reencarnação, dessa forma, é uma oportunidade de reparação, como é também oportunidade de devotarmos nossos esforços pelo bem dos outros, apressando a própria evolução espiritual. Quando reencarnamos, trazemos um plano de vida, compromissos assumidos durante a espiritualidade, perante nós mesmos e nossos mentores espirituais, e que dizem respeito à reparação do mal e à prática de todo o bem possível. Dependendo de nossas condições espirituais, poderemos ter participado ou não dessas escolhas, optando por provas, sofrimentos, dificuldades ou facilidades que propiciarão meios para nosso desenvolvimento espiritual. A reencarnação, portanto, como um mecanismo perfeito da justiça divina, explica-nos por que existe tanta desigualdade no destino das criaturas na Terra, por exemplo. Pelos mecanismos da reencarnação, verificamos que Deus não premia ou castiga. Pela misericórdia divina, somos nós, os articuladores do próprio destino, por vezes necessitando de sofrimentos que nos instigam à melhora e crescimento pela lei de ação e reação. E, por último, não menos importante, princípio básico, está a pluralidade dos mundos habitados, né? Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Revela uma classificação dos mundos, em que a Terra ocupa o segundo degrau na evolução, como mundo de expiação e provas, destinada a espíritos ainda iniciantes no uso da razão e do sentimento. Nos dá o sentido para entender o universo e o infinito. A Terra, diante da justiça e sabedoria de Deus, não poderia ser a única a ser habitada. No Livro dos Espíritos está lá essa pergunta, né? Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Kardec pergunta aos espíritos e eles respondem sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Dá logo um tapa na cara da gente, né? Nem todas as encarnações se verificam na Terra. Existem mundos superiores e mundos inferiores ao nosso. Quando evoluirmos, poderemos renascer num planeta de ordem elevada. O universo é infinito e, conforme Jesus disse, né, na casa do Pai há muitas moradas. A Terra é um mundo de categoria moral inferior.
haja visto o panorama lamentável em que se encontra a humanidade. Contudo, ela está sujeita a se transformar numa esfera de regeneração, quando os seres humanos se decidirem a praticar o bem e a fraternidade reinarem entre eles. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só nós habitamos um planeta é duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de Deus ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposições de que ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Então, esses são os princípios básicos da doutrina espírita que têm que estar já entronizados dentro da gente, arraigados dentro de nós, né? Por quê? Porque a crença nesses princípios leva o homem a um estado de constante aperfeiçoamento, a expressar-se através de sentimentos, pensamentos e ações cada vez mais cristãos. A ação desses fundamentos naqueles que os assimilam configura o objetivo da doutrina espírita, que é a renovação moral da humanidade através da renovação moral do homem que a constitui. Todos nós seremos um dia espíritos puros, estamos aqui a caminho, estamos num instante ínfimo da nossa jornada e, por isso, temos que aproveitar todo e qualquer ensinamento que nos é trazido para que um dia nós nos transformemos verdadeiramente em homens de bem, que é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. E é isso. Acho que eu consegui pegar a doutrina espírita lá desde Jesus até... Eu tentei pensar as coisas mais importantes, né? Porque às vezes a gente, já sabemos isso tudo, já lemos isso tudo, estamos cansados de saber disso. Enfim, mas ainda assim, toda vez que você vai ler alguma coisa, se você for ler o Livro dos Espíritos agora, você vai se deparar com questões que você jurava que não existiam ali. Eu sei que isso acontece comigo. Eu já li 3 vezes. Toda vez que eu leio, eu falo, nossa, nunca vi isso aqui. Não é possível que essa questão tivesse aqui. Porque tudo é um momento, tudo é a necessidade, tudo é onde está o seu olhar, o que você está buscando, o que você está vivenciando, enfim. Então, é importante esses conceitos e os princípios básicos para que, ao ler uma história, a gente não fique vendo só como se fosse um romance. Ah, que lindo! Ah, nossa, ele reencontrou a filha. Ah, não sei o quê. Tem que entender o porquê daquilo, né? E os mensageiros, ele traz justamente aqueles que vieram com mediunidade, reencarnaram com a mediunidade, e a gente vai ver o que eles vão fazer dessa mediunidade. Muito bom, Adriana. Gostei. Um monte de coisa que eu não tinha ideia. Aquela frase do Chico também, falando das 3 coisas que não podem ficar uma sem a outra. Achei muito interessante, eu nunca tinha visto. Eu adorei aquilo também. É um corpo, tira né? a cabeça, fica sem não sei o quê, tira o coração, corpo, fica sem os braços. A ciência sem a religião é um corpo sem coração, a religião sem a ciência é um corpo sem cabeça e sem a filosofia um corpo sem braços. Muito Sem interessante, membros, né? gostei. Gostei de tudo. Adriana? Oi. Eu tô sem vídeo porque eu estou dirigindo. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Esse livro que nós vamos ler agora, Os Mensageiros, você falou que a gente vai ver o que a gente está fazendo com a nossa mediunidade, é isso? Não, ele traz um compromisso. A gente vai ver espíritos que se propuseram a reencarnar
e trabalhar a mediunidade para o bem, óbvio, né? E aí a gente vai ver um monte de coisa degringolada, enfim. Gente, eu acho que eu não estou preparada para ler esse livro ainda não, hein? Vai ver o filme, então, que é uma coisa mais Aí lúdica. isso me deu medo. Não, eu resolvi falar porque eu falei, gente, é isso mesmo o livro? Eu acho que eu vou assistir o ERJ ano que vem, outro ano. Esse ano eu não Olha estou que pode preparada piorar não, o livro, gente. né? Caraca, é mesmo, meu Deus do céu. Misericórdia, Pai. É aquilo que a gente. Aquele contrato que a gente faz lá em cima, entendeu? E o pessoal fica dizendo que Que é isso? não foi eu que pedi isso, não é Mas possível. não é, menina. Mas não é. Não, aí a gente, quando chega aqui, aí você fala assim: olha, pai, toma o livre-arbítrio de volta, que eu não estou sabendo usar direito. Fica para a É. próxima. Tem uma amiga minha que brinca dizendo: não, falsificaram minha assinatura, não assinei nada disso, não foi eu que pedi nada É disso, isso aí. é um equívoco aqui. Não Fala, precisa ir Verdade. Miriam muito Vaz. longe. Você já... Não precisa ir muito longe. É só a gente olhar a vida da gente que a gente vê que... essa semana eu comentava sobre isso. O livre-arbítrio, né, ele vai se estendendo à medida que a gente vai tendo conhecimento. Porque eu estava falando que eu, por exemplo, com adolescente, eu fiquei órfã adolescente. Eu virei mãe na minha adolescência. Irmã mais velha de umas 3 irmãos. Imagina como é que eu xinguei Deus. Eu xinguei muito. Como é que Imagino. Deus tira a mãe como é que Deus tira a mãe de 4 crianças? Ainda manda essas crianças tudo para não tomar conta. O tempo Não, vai ainda diz que é a passando. gente que combinou, né? Você que Ainda Né, diz pediu. que Glória? fui Ainda eu. diz que foi a gente que combinou. Ainda diz que fui Ainda eu. diz que foi a Ainda diz gente que que fui eu que pediu. pedi. Gente, Diz eu que estava fui eu fora que de pedi. mim. Eu, essa semana, Eu falava estava sobre fora isso. de mim. Não, essa semana eu falava. Engraçado que eu falei sobre isso. Eu digo, não. Ainda fiquei Não fui eu, ainda não. caí na mão. Era outra Glória, não era eu, não. Não era eu, não. Ainda caí Isso aí é na uma. mão de uma. Ainda caí na mão de uns parentes que eram os amores. Pior impossível. Entendeu? Isso Então, aí eu foi digo, uma negociação fake. hein? Isso aí foi uma negociação fake. Não, olha, mas foi um negócio muito ruim. Imagina o que eu desbravejei, o que eu xinguei, o que eu disse. Né? Meu pai vinha com essas conversas, eu digo, eu não pedi isso, não. Ah, não tenho certeza que eu não pedi isso, não. Olha, não é possível, e que Deus é esse, que leva uma mãe de 4 crianças, deixa um monte de criança solta por aí. O tempo vai passando, e aí que está, né? O livre-arbítrio, ele vai se expandindo à medida que a gente vai compreendendo, né? A gente vai tomando conhecimento, né, da doutrina. Aí a gente vai, não, é verdade. A analogia é com a gente mesmo aqui, enquanto encarnados, né? A criança pequena, ela vai adquirindo o livre-arbítrio. O livre-arbítrio Exatamente. dela vai se expandindo a partir do momento que ela vai amadurecendo, né? Uma criança que acabou de nascer, ela é totalmente dependente da mãe, dos pais. É. Depois ela começa a andar, já ganha um livre-arbitriozinho, né? Mas ainda tem alguém ali, né? Depois ela vai para a adolescência, aí já fica um pouquinho mais livre, mas também tem ali aquela retaguarda. Ou seja, é a mesma coisa, assim somos nós, né? Nós ainda somos espíritos ainda Isso que eu estou falando. infanto-juvenis. É só a gente pensar na própria vida que a gente vai vendo como é que isso funciona, né? Aí faz besteira, fica de É, castigo, é. ajoelhado no milho. Ai, gente, quando eu ficava, eu comia o milho. Que isso? Eu comia o milho de raiva. Gente, não era Nossa fácil, não. Senhora! Por isso que eu tô falando, Estava eu não sei se eu cozido, estou pelo menos? preparada para ler esse livro. Eu engolia. Olha, eu não estou preparada para ver esse livro, não, gente. Estou falando, porque eu aprontava e apronto, sinceramente. Eu não sei se eu Ué, tenho evolução para ler esse livro, não. você já melhorou bastante, todo mundo já melhorou bastante, não? Ah, espero, né, gente? Eu Não, pode ler o livro, você não vai ficar apavorada, não. Vai ser bom. A gente vai melhorando. É assim Vamos também. aprendendo, né?
Claro. A ideia é essa, né? Engraçado que eu comentei sobre isso essa semana. Eu falei, eu, pessoal, e como é que você e como é que você lembra dessa sua família, desses seus tios, dessas pessoas que estão. Eu digo, hoje eu consigo rezar. Imagino quantos anos, quantas décadas, eu não podia nem lembrar deles. Hoje eu já rezo. Hoje eu já rezo. Rezo Então, sinceramente. Já evoluiu. evoluiu dentro dessa Hoje, encarnação aqui, beleza. sinceramente, hoje eu já rezo para eles. Digo, olha, Jesus te conduza, né? Tomara que o seu caminho está bem iluminadinho, porque eles foram umas pragas, né? Meus tios, as pessoas, Chega umas agora, não pessoas. fala mais nada, senão vai acabar o encanto. Eu tô achando graça da Rosane. Aí eu, É a Rosane com medo, realmente, né? a gente. Mas você vê como é que a gente vai melhorando? Eu hoje até rezo para os meus filhos. Hoje eu até Eu rezo acho para É. aqueles desgraçados. eu já É, briguei. hoje ela já sabe que se ficar revoltada, volta tudo de novo, para fazer tudo de novo. Não pode ser aquela melhoria para angariar Mas não fazendinha é no isso. céu, como tem gente que vende no Não é terreno. isso. Não é essa compreensão que faz a gente mudar, e mudando e pensando diferente. Sim, com Né? Essa certeza. compreensão que vai fazendo a gente pensar diferente, a gente agir diferente. Né? Aquilo vai amenizando, né, dentro da gente. Mas é só a gente pensar na própria vida que a gente vê, né, como é que acontece a evolução. É bastante interessante. Eu, pelo Fala, menos, vejo. Miriam. Você já mexeu a boca várias vezes aí. A Não, nossa tá, Gabriela, eu tô Boca ouvindo, né, coçando. tá? Não, eu tô ouvindo. Mas isso tudo, assim, é muito importante, né, tá? Trazer toda essa questão, né, Tem que lá ver ela, tá, Rose? dos princípios Não, básicos, já né, tá saindo gente. dos princípios Rosane, básicos seu microfone ela está já fez, aberto. ela fechou, né, tá? E ouvindo aí, né, tá? Principalmente que a Rosane está colocando, quando a gente, na verdade, né, nós escolhemos, né, sermos espíritas, trilharmos, né, por esse caminho. Então, a gente não tem, em primeiro lugar, que temer a nada, que vai ser isso, que é aquilo, a gente está aqui todo mundo para, né, para se melhorar, para progredir, é o processo evolutivo. E todas essas questões, né, que você trouxe, que a gente vai permear, caminhando aí pelos capítulos, né, de Os Mensageiros, né, ele vai trazendo também, o importante desse livro também, porque ele aborda a nossa vida cotidiana, e lá para os capítulos lá 21, 22, lá para trás, né, ele vai trazer aquelas pessoas que desencarnaram, né, quantas vezes nós também já desencarnamos, e trazendo todo esse aspecto da nossa vida, que isso tudo é alerta, né? Ou seja, não se apegue, desapegue às questões materiais, né? Ah, porque isso é meu. Não, não é, sabe? Isso aí tudo vem como instrumentos para que a gente possa utilizá-los da melhor maneira possível. E aí entra, né? Onde está Deus nisso tudo, tá? Por que que eu estou aqui? Quem isso realmente aí. sou eu? Realmente o sentido da vida. E a gente vai trazendo tudo isso e a gente vai, né, logicamente compreendendo hoje, né, aquela célebre frase: nós estamos na nossa melhor edição, né, tá? Com certeza. Ah, Então, sim. nós estamos aqui nesse grande momento, se eu vou repetir sempre, né, tá? Dessa questão aí que a gente vem há séculos nesse caminhar da transição. E, né, agora, na presente encarnação de cada um de nós escolhemos a doutrina espírita para, né, roteirizar a nossa vida e também, né, nos ajudar para que a gente tenha uma compreensão, né, melhor de tudo que se sucede ao nosso redor, sempre ali, né, começando, né, conosco mesmo. Então, quando a gente coloca no nosso dia a dia todos esses, né, a questão da lei de causa e efeito, né, a gente deu um passinho, a gente tem que, né, tá, eu vou pensar nisso cada segundo, a gente não pensa, né? Mas isso tem que estar internalizado na gente, que quando a gente dá um passo, a gente sabe que acionou a lei.
acredite ou não, e tudo está acionado. Agora, a gente acionou para quê, né? Tá? Qual vai ser, né, o efeito, né, daquilo que eu, né, me movi? Que ação foi essa? Aí, né, o sentimento que eu nutro todo dia, tá? Os meus pensamentos. Então, o Espiritismo vem para trazer tudo isso, né, para nós. E a questão é que quando a gente estuda, né, do Deus, porque a gente fala assim, se Deus quiser, tá? Mas não é se Deus quiser, é se eu quiser, tá? Porque quando a gente entende nesse caminhar todo aí de estudo que Deus está em nós, porque Jesus falou isso o tempo todo, né, tá? Pode fazer, sois Deus, aquelas questões todas, né? Então ele está dizendo para a gente, é um negócio, tudo é contigo, é conosco, né? Então, se nós aqui estamos e todos nós temos possibilidades, né? E podemos, tá? É aquele eu posso, mas eu posso, tá? No bem, né? Tá? Porque somos seres divinos. Então, se a gente tá nessa construção, não tem que temer a nada. Eu abracei aqui, ai, não, sabe? Nem, não é fugir, não é nada, não. É enfrentar. E quanto mais a gente abraça, e aquilo que você falou no início, quanto mais a gente estuda, você lê uma questão que você já leu há um tempo, e aí você vai ver coisas. Ué, mas será que ela estava aqui mesmo? Será que eu li? Porque a gente já amadureceu, o nosso sentimento é outro, as nossas emoções, né? Pensamento, tudo mudou, e ele vai mudando, né? E nos ajuda no nosso dia a dia. Porque se a gente for olhar, né? Só lembrar um pouquinho, né? Que a gente tem que ficar para trás já. Mas se a gente for ver, nossa, quantas coisas que a gente, né, já conseguiu e que hoje, né, eu realmente né, melhorei e nós temos uma dificuldade em nos valorizar, não é questão de ego, não, tá? O ego não pode ser dominante, é o eu que tem que dominar. Mas, assim, a gente tem uma dificuldade, você bota uma dinâmica e pede assim, né, tá? Coloque aí os seus defeitos, uma lista. Aí fala assim, agora coloque assim, né? O que vocês têm. Isso é fato, isso é É, real quando a gente trabalha, né? sim, Suas virtudes, não é? Aí, né, Adriana, a gente pega ali, você vê, e aí, nada, tá numa, você não consegue, tá? Sair do um, do dois, e de olhar para si, tá? Você conhecer isso, você olhar para si, aprender a se valorizar sem deixar que o ego domine. A gente está entendendo sim. muito bem isso, né? Mas é preciso, sabe por quê? Porque a gente fica motivado para ver, olha o quanto eu já conquistei, o quanto que eu já consegui. Então, nossa, vamos embora, tá? É isso. Jesus falou, a gente tem que entender. Sois luz, sal da terra e tudo. O que que isso quer dizer na minha vida, né? Isso é muito interessante. Então, por isso que é importante você ter trago, né? E muito bem trago, bem resumido, porque né, resume, exprimir tudo, né? É. Para que a gente possa, nesse pontapé inicial, Valéria falou do prefácio, mas daí por diante, que a gente possa entender a cada capítulo como estão, né, esses princípios básicos da doutrina e o espiritismo e todo ele nesse caminhar desses espíritos, que, né, somos nós, são Somos outras nós, histórias, né, as nossas histórias, né, mas acaba sendo nós até em outras vidas, né, mas a gente está aqui agora. É aquela coisa, só existe o aqui e agora, o presente. Porque se a gente olha, né, se coloca no passado, mas quando eu me coloco no passado, não é passado, é presente. Aí se eu fico pensando no futuro e eu me coloco, amanhã, mas chega o amanhã, esse futuro, ele é o quê? É presente. Então, o que é mais importante? É o aqui e agora. As pessoas falam, porque né, a gente ouve tanta gente falar, mas será que eu fui? O que que eu fiz? Por que que eu estou sofrendo? Meu Deus, né? Tá, aquelas perguntas, né? Tá, o que está feito, está feito, né? Aquela frase de Chico Xavier, a gente não pode mudar aquilo que já foi feito, mas a gente sempre pode dar um novo fim, quer dizer, um novo caminhar, né, na nossa trajetória. Então, nada de se apegar a passado e ficar, né, elaborando como é que vai ser o meu futuro. Não, olha para aqui agora, porque a construção nossa daqui para frente é o aqui e agora. Sim. Olhemos para o presente, né? Até E porque aí se vem você quer um futuro próspero, você tem que trabalhar hoje para que ele seja hoje, próspero. tá? Isso, aí entra, né, o livre-arbítrio, as nossas escolhas, tá? Né? A questão do livre pensamento também. Tem tanta coisa, né, que né, como você falou, não dá para falar, né, tá? Da doutrina espírita, tudo aqui, mas resumir
nesses pontos fundamentais para que a gente possa percebê-los ali, né, como é que ele está em cada capítulo, como que ele está. Mas quando eu percebo isso e estudo, aí a gente está associando à nossa vida, né, tá? E eu também, né, tá? Como Sim. é que está isso, É né? importante isso, né? Não é? Porque, às vezes, a gente percebe que tem pessoas que leem, ou no caso veio o filme, né? Que agora tem o filme dos Uhum, Mensageiros, sim. como se aquilo ali fosse uma outra realidade, né? Uhum, Ah, que história legal. uhum, Interessante. Então, nossa, é. né? Não para pensar que aquilo ali somos nós, né? Uhum. Ainda pergunta assim, será? É, Sabe? Tem amigas, né, católicas, de outra religião e tudo, assim. Ah, eu vi aquilo, gostei, sabe? Ai, que lugar lindo. Aí vem um vislumbre, né? Mas será? Aí vem a dúvida, será? Falei assim, vai refletir aí, porque a gente não convence ninguém, tá? ah, As não, não. questões estão aí, ninguém vai, né? Olha, será, né? Tá bom, aí é contigo se será. Pensa bem, tá? É Espere e aquilo que verás. não porque é aquilo que você falou no começo, não é no universo infinito, com tantos sistemas, né? Sabe, solares, tá? Com tantas galáxias, né? Tá? Bilhões de galáxias, tantos planetas, tanto mundo, pelo amor de Deus, né? Pensar ainda Tudo hoje que para só tem deixar a gente vida, alegrinho vendo. Ah, não que é? Tá? lindo, só para a gente Nossa, admirar. né? Tá, e a gente só consegue olhar aquele, né? Aquilo que e olha que ainda é uma ilusão de ótica. Sim, Quando a gente olha, já aquilo ali já morreu. passou, aquelas estrelas já morreram, né? Pela Ah, velocidade da luz, toda essa coisa. Então, poxa vida, né? E nos tempos atuais, com essa tecnologia, estamos no mundo quântico, nessa velocidade, você ainda achar que, né, só nós aqui, né, é não dá, demais. né, tá? Muita Então, verdade. esses estudos trazem isso para a gente, né, tá? Para que a gente possa. Chegou o grande momento, o momento da transição está aqui, Nós tá? estamos Nós no estamos auge, né? aqui, né? Estamos no auge. Então a gente precisa, a gente aí tá aquela fichinha que, né? Muitos delas falando, eu não pedi tu, não, a gente pediu, olha aqui, negócio seguinte, tá? Última reencarnação na dualidade. Quem quer? Aí todo mundo, eu quero, tá bom, assina aqui, tá assinado, né? Tá? Vai lá, não foi fake aquela sua assinatura, a gente assinou. Então, olha, a gente tem que simplesmente estar feliz porque nós estamos encarnados nesse Nesse exato momento. momento, Né? nesse momento, tá? Então, é isso, né? Estamos Ninguém felizes. mandou me cutucar, tá bom? Né? Eu tenho pouco que eu não te ouvia. Tá bom. Estamos no nosso. É a nossa melhor versão, né, Nina? É isso aí, Sim, porque Eduardo. a gente não retroage, a gente não volta. A gente, na pior das hipóteses, fica estagnada. É. Entendeu? Então, não tem. Com certeza você foi pior do que é hoje. Então, Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Adriana, oi. eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que já foi visto aí por você nesse resumão maravilhoso. Falou-se do tríplice aspecto da doutrina. Eu queria ouvir assim de você a sua definição, você, Adriana, ou que seja até parecida, ou a ideal, ou a que deve ser dita, não importa. Eu quero ouvir a definição por você do que é espiritismo. Você quer que eu diga assim, como eu vejo, o que é para mim o Espiritismo? Não, como você vê, não. Dá um conceito, define. O Espiritismo Espiritismo, é dois pontos. me imprensou na parede, ela, né? Uma doutrina Não, de base ah, filosófica, científica e religiosa que nos ajuda a evoluir enquanto seres humanos, filhos de Deus, que temos o propósito, o rumo à felicidade. ok, maravilha. Você falou a palavra que eu costumo falar no que se refere quando você começou, doutrina. Porque há muitas pessoas que aí sim colocam a gente na parede dizendo, mas vem cá,
a tua religião é ou não é o espiritismo? E eu acho super complicado dizer que o espiritismo é uma religião, que não sei o quê. Eu, particularmente, não vejo assim. E como você disse, é exatamente como eu penso, é uma doutrina, é isso aí. Mas você, não sei se você já notou isso em algumas pessoas. Ah, isso é muito Falam, mas vem comum. cá, Isso é muito a comum, tua religião Tereza. não é espírita? É muito comum. Primeiro que você vai ter várias confusões. Já teve um embate aí, e deve ter ainda, mas eu já me cansei disso, o espiritismo é religião. Não, o espiritismo não é religião. Não, o espiritismo é... Na Pois é, verdade, por isso que eu gosto daquela definição do Chico, entendeu? Não tem por que você engessar. Não, ele não é só uma religião, ele não é só uma filosofia, ele não é só uma ciência. Ele é baseado nessas três coisas, porque só uma coisa ou outra não o não compõe, dá. então não o define, entendeu? Então eu acho uma besteira esse pessoal que fica, mas é religião, é isso, é aquilo. Não, não é nada disso que vocês estão falando, para mim é outra coisa. E o próprio termo espírita também passou a ser usado para diversas coisas. Então, quando você fala eu sou espírita, as Pode pessoas, ser da primeira coisa que elas Umbanda. pensam é na Umbanda. Tá? Nada contra, Nada evidentemente, mas contra, não é. mas é que é um termo que foi cunhado, vamos dizer assim, por Allan Kardec. Só É, que todas as doutrinas, ou religiões, ou seitas, ou, enfim, que são espiritualistas, que o termo é, deveria ser esse. Ah, a sua religião é espiritualista? Né? Nós é. somos espiritualistas, o umbandista também, o Uhum. candomblessista também, o budista também, são todos espiritualistas, Isso. né? Por Mas isso aí que eu quando acho que a você fala que palavra é espírita, aí já vem. E olha que o Kardec se preocupou com isso pra caramba. Se você for ler o início do é, livro, chega a ser chato, entendeu? Porque ele, como professor, ele fala toda hora dos termos, que não sei o quê, bababá, bababá. Por isso que ele cunhou essa palavra espírita ou espiritista, né? Que eu na prefiro usar verdade. agora espiritista, porque eu acho que dá para diferenciar dos outros ramos. Outra coisa que eu penso que tem muita gente que usa, que começou a se fazer essa Kardecismo. confusão, é o kardecista. Kardecismo. Ontem mesmo a É, menina mas, perguntou na clínica, a senhora é kardecista? Aí eu falei, mas sou. Não aí dá com já saco de não. explicar, falei, sou. Não, aí já não tem a ver. Aí eu vou falando, eu sou espírita, mas espírita o quê? Aí dá vontade de falar, não tem espírita o quê? Aham. Espírita é espírita. Aí Eles você querem tem que É, falar dividir. kardecista. Pô, entendeu? Uhum. pois É É. é, complicado. acaba que a gente é obrigada a falar, né? E Mas, daí você não vai dar uma aula para a pessoa explicar que essa palavra veio com Kardec em 1800 e não Uhum. sei quanto. exato, É. não dá. Aí você acaba Eu acho falando, que eu sou kardecista. simplifica, kardecista, simplifica. Mas não Mas existe, né? Isso foi não inventado. É claro existe. que não existe, é claro que não existe. Eu Uhum. digo, simplifica para quem pergunta, para você não ter que dar uma aula para a pessoa o que é Uhum. ser espírita, o que é ser kardecista. Né? Eu acho que quando as pessoas vêm perguntam isso, você é kardecista? Que a gente vê que não que vai ter que falar muito, vai ter que explicar muito. Sou. Porque Não, as também estou pessoas, nesse, também tô as nesse pessoas pé, eu concordo. faz essa miscelânea, né? Uhum. Ser espírita, ser tudo isso aí, O né? único problema de você ser kardecista é que transforma o Kardec No naquilo que dono ele da nunca doutrina. quis ser. Exatamente. Ele Uhum. codificou, ele É, sistematizou, não foi ele que é, inventou nada, não foi ele que criou nada, não. entendeu? A doutrina A é doutrina é dos dos espíritos. espíritos. Exatamente, entendeu? E quando você diz, eu sou kardecista, parece que foi o Kardec que tirou, sei lá da Uhum. onde, essas ideias todas. Tem muita gente que pensa isso mesmo. Já me É. perguntaram, você acredita em Jesus? Aí me deu até vontade de chorar, de tão cansaço que me deu. Eu falei, meu Deus, não Pois acredito. isso que eu estou dizendo. Essa Tem que é triste. dar toda essa explicação. É isso que eu estou falando, né? Que tem horas que a gente não quer falar tanto, né? A gente É, Mas só aí aí você, chega vai rápido você, e rasteiro, né, Glória? mas você sou acaba kardecista. fortalecendo quando você diz kardecista,
fortalecendo que o espiritismo tem divisões, sim, é Umbanda, Candomblé, tá. Não, Como veio o protestantismo, né, tá? Então, assim, você é kardecista? Não, eu sou espírita. Não, mas é kardecista? Não, eu sou espírita. Eu não, eu insisto, tá? Eu não vou nessa vibe aí de dizer, porque senão você está dividindo-se, aí vem as divisões, né? Como sim. veio o protestantismo e tem lá, da Assembleia de Deus, é isso, é aquilo, nada aí, já tem lá mais de 30, né, tá? Então, não. Ah, pois é, agora é lógico, você vai ter que estudar e pesquisar, tá? Que todos somos espiritualistas, porém, a Umbanda é o segmento dela, ele é umbandista, a Candomblé é lá, e espírita aqui. Ah, mas por que que eles adotaram centro espírita? Porque aí é que pega, tá? Por que É, que tudo é centro espírita, tá? Mas aí você vai ter que entrar lá na época, sabe, da escravidão, dizer por que eles. Aí não, tá? Aí é muita coisa. Aí, aí Glória, eu já é concordo com voltar você. muito lá É atrás, muita vai ter que entrar no explicação, né? Tá, sincretismo, né? enfim. Dá um Isso. É trabalho, É. né? para Dá um história. trabalho. É Muita isso Na coisa. aí. verdade, querem etiquetar você. Em qual prateleira vai te colocar? É isso Isso aí. é outra coisa que me cansa também, Ai, gente. ai, Nossa etiquetar, Senhora. gostei de. Mas as pessoas gostam disso, né? Qual é a sua Não, é. religião? Eu devia responder igual foi o Chico, não sei o que, o amor. Uhum. É, Acho que eu vou começar a Ótima, falar ótima assim. resposta. aham. Ótima resposta. Porque é É. muito chato, entendeu? Eu fico imaginando os evangélicos, é o que você falou. Meu Deus, outro dia eu fui estudar isso, Uhum. mas já está assim uma árvore com 300 mil, Nossa, eu já nem é sei mais. verdade. É. É Você até muita se perde. subdivisão, é muita subdivisão. Uhum. É, Meu Deus do céu, por que isso, né? Para que tanto título, tanta etiqueta, tanto. Mas a gente está É numa para era meio assim para mesmo. ver se, se, Toda se rua a vai estar na pessoa mesma te praça, aceita ou né? não, né? É. Mas isso que você falou agora, Porque eu não sei se você falou ironicamente ou real, mas eu já passei por isso. Eu estava com uma paciente deitada, ela começou a falar de Jesus, e aí eu embarquei, né? Porque é um assunto que eu quase não gosto. Aí fala daqui, fala dali. Aí, doutora, eu logo vi que a senhora conhecia Jesus. Quando ela falou conhecia Jesus, já isso não acendeu a vai luzinha prestar, amarela. porque só eles conhecem, né? Não estou criticando, mas isso é um fato. é. Só eles conhecem Jesus. Qual é a sua igreja? Aí eu falei, eu não frequento igreja, eu sou espírita. Vocês acreditam que a mulher calou a boca e não falou mais absolutamente nada, nem na hora Sim. de ir embora? Vo- Você foi Bom, ainda bem etiquetada, que ela não te rotulada. Só xingou. faltou me botar na desobsessão ali, né? Porque É. eu estava assim com o demônio. Entendeu? Então, Desobsessão, não, sessão de descarrego, não, né? Não, descarga. Ah, olha É só as é. igualzinho. Você já terminologias, assistiu né? uma? Essa Mas foi até um pouco engraçada. não são os evangélicos que estudam, é, inclusive, ou eu estou errada, as cartas de Paulo, o que o apóstolo Paulo falou, não É, são eles? são. E Então, eles olha seguem. só, vai lá Olha, na carta aos Coríntios, que Paulo nomeia um por um dos nomes das mediunidades, está lá. É como se Kardec fosse pegasse a carta aos Coríntios, quem tiver curiosidade depois vê, eu não me lembro o capítulo, mas ele fala para a comunidade né, dos coríntios que vai haver a manifestação falada, é, é, escrita, não sei mais o Espírita. que, eu não vou saber mas repetir é tudo, só o mas Espírito Santo. Eu já É, fiz essa isso, pergunta, mas é só o Espírito Santo. Só Jesus. porque Isso aí aí eles vão tudo é manifestação. é isso aí, eles vão interpretar, sabe, Tereza, ao bel prazer deles, né, tá? É. E aí eles tiram Bom, o fora, Espírito né? Santo explica é, tudo. O Espírito Santo é o Espírito, porque explica para tudo. interpretar Paulo de Tarso, sinceramente, eu vejo algumas coisas assim, leio que interpreta muito diferente da gente, né? Sim, Não, é o completamente, que me convém, completamente. é o que me convém, né? Para os Exatamente. pastores lá, é o que Olha, convém o a eles. negócio, uma vez eu perguntei foi paciente também, a mulher com aquela roupa assembleiana, os dois eram assembleianos. E ela com cabeleira aqui, Hum. cabelo enorme. Enfim, tinha cabelo Nossa, do pé à cabeça para não entrar em detalhes.
entendeu? E o cara todo cheirosinho, barbeado. Aí eu não aguentei, né? Perguntei com educação e tal, não fui tão crítico, mas eu falei, você não se sente abafado, não tem vontade? Não, não, porque a gente tem que ser exatamente como Deus nos fez. Falei, só as mulheres? E o cara estava em Ah, pé aqui atrás de mim. Eu falei, só as mulheres? Aí ele falou, não, porque Paulo disse. Aí começou a falar um monte de coisa baseada em Paulo. O ah, negócio do cabelo, você sabe por que elas não podem cortar o cabelo? Porque era o contrário. Na época, as prostitutas cortavam o cabelo, era o meio de identificação. Então, a mulher que segue ao pé da letra, eles só esquecem que o próprio Paulo disse que tinha que se tirar o espírito da letra, né? Mas Uhum. pois é. não adianta, cara, não adianta. É melhor você ficar olhando com cara de samambaia, como diz uma amiga minha, porque nada que você fale, entendeu? Vai Não, mudar o modo dele Vai ver a passar coisa. raiva. Então vai te achar maluca, sei lá, entendeu? Vai botar lá no descarrego, como disse a Miriam, e por aí vai. E vai. Por isso que fizeram aquela frase: melhor ter paz do que ter razão. Com certeza. Uhum. Né? Doroti, você dormiu? Doroti está dormindo, eu não posso acreditar nisso. Que cara de pau. Não estou ouvindo. Que ao mesmo tempo que vocês estão falando, eu me coloquei no lugar do evangélico. E eu fiquei refletindo que, assim, do mesmo jeito que a gente está fazendo até uma certa crítica à crença deles, eles também fazem em relação a gente. Eles Sem vão dizer, dúvida. vocês interpretam de um jeito, a gente interpreta de outro. Então é muito complicado isso, porque, na verdade, cada um enxerga, é o que a Miriam falou, cada um enxerga de um jeito. E ele pode ser evangélico, mas ele pode ser, às vezes, muito mais caridoso, muito mais um homem de bem do que um Sim. Mas isso aí, Doroti, a gente vai cair no negócio da etiqueta, entendeu? Porque tem gente que também não acredita em Deus, não acredita em nada, só acredita nesse momento, nessa vida e faz coisa pra caramba, muito mais do que quem se diz cristão, entendeu? é, E a nossa intenção não é a crítica, é mais uma Não. questão assim, que a gente estava falando, como é que a gente dá a entender ao outro que a gente é espírita, mas a gente não é kardecista, não sei o quê. Começou daí, É, tal, 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 mas longe de nós criticar, até porque a eu, melhor religião, já disse Kardec, é aquela que mais faz homens de bem. até o eu, momento que a gente não precisar mais de religião, né? Porque lembrando que Jesus não criou religião Não nenhuma. criou nenhuma. Entendeu? É. eu Essa é a acho nossa necessidade. A gente busca esses. Começou pelos ídolos, né? Quer dizer, aquela necessidade lá antiga, antes de Cristo, dos pagãos, né? Que tinha um monte de ídolo e tal. A gente trouxe isso, né? É. Muito. A gente precisa de muito ídolo, precisa ainda de muito símbolo, muita coisa, a quem seguir, a quem precisa bastava seguir Jesus. Você precisa ser espírita, católico, É. umbandista, candomblessista? Não. A gente eu acho Jesus veio para ensinar, né? Ele não é modelo e guia. Então, por que você tem que ter título? Para que você tem que ir para um templo de pedra, como ele falava? É. eu acho que o maior ensinamento que a gente pode mostrar é o nosso exemplo, Sem sabe? dúvida. Vivenciar, eu brinco, né? Vamos franciscar. Vamos seguir as pegadas de Francisco, que seguiu as pegadas do Mestre numa pureza, né? Com tanta fidelidade, com tanto amor. Então, eu acho que é o que a gente tem que fazer. Independente se me perguntarem se eu sou kardecista, é aquilo que o Chico falou. Com a minha religião, é o amor. Eu acho que a gente tem que sempre. Eu tenho refletido muito isso até dentro da cabana, vou ser muito honesta, mas me entristece ver os outros, um médium criticando o outro, um querendo ser melhor do que o outro. Isso em qualquer religião, a gente vê no catolicismo, a gente vê no evangélico, a gente vê na nossa família, no nosso dia a dia. A gente tem que aprender a não julgar,
tanto como a gente julga, a não criticar, a buscar. Eu brinquei no início, afinal, o que a gente está fazendo aqui aos sábados? E olha que eu acho a mais faltosa de todos, mas a gente busca o conhecimento. Só que esse conhecimento não tem que ficar guardado, a gente tem que praticar, a gente tem que franciscar. Mostrar que a nossa religião é Jesus. Sim. Eu acho que é isso. Não, sem dúvida. É isso aí, Dorothy. Falando em franciscado, a Dorothy deixou um francisquinho aqui, olha só que bonitinho. Ah, que lindo! A Jane foi para outro planeta, né? Eu não, estou aqui. Se Ela você está me quiser, eu levo vendo? uma lanterna ou vela para você. Quer que eu vá aí agora? Porque você Olha, eu está no estou com uma escuro. vela aqui atrás de mim. Se você Tá. quiser- Não, é porque eu tenho que chamar alguém, que eu não É. posso ir lá acender a luz. E você não tem luz própria? A Jane está no carro ainda? Você não tem luz própria, não, Jane? Cadê aquele negócio? Né? Brilha a tua luz. Anda, vai. Não, já chamei. Está brilhando. Ah, Eu tá. agora eu tenho que andar, Você olha, enxerga. campainha na mão, olha. Que é isso, Jane? Acende a É a luz também, por campainha favor. para chamar Obrigada. alguém. Olha, brilhou a luz, viu? Agora Brilhou. sim, olha. Aqui, Jane, um solzinho para você, ó. Quem estava no escuro era a Jane? Era. Era. Era a Jane. A luz dela foi se apagando. Ixi, Não, Maria. vocês viram? De repente, ó, Ah, brilha a vossa luz, aí você. Faltou você só o está comando, né? cheio de vontade. Pronto. Mais alguma coisa, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Gente, quem perguntou aí, eu estou dirigindo sim, tá? Ainda estou dirigindo. Fui eu que perguntei de que de Rosane Ah, está tá, estou dirigindo. dirigindo. Estou dirigindo sim. De Na meu, verdade, agora, ô Glória, eu estou Ah. procurando um McDonald's para comprar um milkshake aqui para minha afilhada. Você podia ter evitado esse comentário, porque agora eu vou ficar com Pois é. vontade de tomar um milkshake e não vou no McDonald's. Desnecessário, né? Desnecessário. Desnecessário. Você vai A sair. pergunta você era vai só fazer se o você sair- estava dirigindo, entendeu? Você vai fazer eu sair daqui para ir comprar um milkshake para mim. Ai, Agatha, todo mundo está querendo tomar milkshake igual você. É isso aí, povo. Estou procurando aqui agora. Mas faz bem. Podemos encerrar então? Vamos Alguém quer tentar. falar mais alguma coisa? Vamos tentando melhorar. Vamos nós. É. A ideia. porque defeito a gente tem O muito. Matheus está dizendo que não tem coragem de ficar assim no escuro, não, viu, Quem que falou? Matheus? Matheus, por que você não abre sua câmera? Ele não se comunica com o Matheus, tá vendo? Deus. Oi. Ah, oi, Acho que vai Matheus. parecer contradição, né? Não sei se dá para ver aqui. Tá Ah, muito não está tão escuro. escuro, né? Aquele escurão da Jane estava. Pronto, agora clareou. Ah, agora eu vi o Matheus. Constança também não apareceu hoje. E ela, Linha? Constância e Lélia, né? Também estão com a câmera fechada. A Márcia disse que não ia poder vir A agora. Márcia disse que vai assistir depois. E aí, Matheus, você achou que ficou legal o resumão? Achou que foi útil? Eu achei, sim, achei bem legal. Eu conheço bem, assim, eu acho que era algo que eu precisava, né? Por mais que eu conhecesse um pouco, né? Ainda tenho muito que estudar, não li, assim, os livros básicos todos. Li, assim, abrindo aleatoriamente o livro dos espíritos, essas coisas nesse sentido. Mas boa parte eu não li, sabe? Sim, não conheço, tudo mais. Então, acho que foi bom. É bom, né? É importante, durante o estudo dos capítulos,
até mesmo ficar atento a essas coisas, para mesmo pontuar, entendeu? Por que que isso é assim? Por que que aconteceu isso? Por que que aconteceu aquilo? Estudar mesmo, né? E não ficar escutando uma historinha só, né? Compreender. Sim, sim. A Tenho constância é isso. começado a ler agora, estudar mais, mas eu ainda tenho muita coisa para ler. Por isso que é importante, em toda reunião, a pessoa ler antes o capítulo, né? Ler em casa para quando for assistir, né? Até poder opinar também, poder, né? Compreender melhor. Trazer dúvidas também, né? É importante, é. Cadê a Lélia, Constância? Cheguei a ler Mas o hoje, primeiro capítulo. mas hoje nós não tínhamos. Não, Eu hoje tinha não. informação que seria só o resumão. Não, hoje a Valéria já tinha colocado que ia ser só uma questão de rever os princípios básicos e tudo. Semana que vem que já é o primeiro capítulo. A minha mãe está mandando beijo, ela tá com gelinho no joelho. Eu tô aqui, eu já ia, quando estivesse deitadinho. aqui, ia perguntar pela Lelinha. Ela tá com o gelinho no joelho, tá deitadinho, eu tô deitadinho aqui, ó. Mas tô ligado, tô assistindo a aula direitinho. Manda um beijo para ela, então. Um beijo Ó, pra Marcela, ela. tá mandando um beijinho para vocês. Fala que ela faz falta, tá bem? Ela tá aqui. Gente, então, acho que já dá, né? 6h30. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então vamos encerrar. Foi muito bom. Pronto, só falei. Então vou fazer a prece de encerramento. Graças a Deus, Jesus, Mestre amado, irmão de todas as horas, que a cada momento vivido por todos nós, em especial esse aqui, de estudo e reflexão, a gente possa adquirir um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de coragem para vivenciar, viver o Evangelho trazido por Ti, Senhor. Obrigada por este momento, por esta oportunidade de estudo, que possamos continuar caminhando juntos rumo à nossa perfeição. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Graças a Deus. Foi ótimo, Adriana, maravilhoso. Foi, adorei também, amei. Foi ótimo, Adorei, Adriana. gente, foi muito bom. Adorei ver vocês todos Princípio também, de estava com tudo, né? saudade. Saudade. A gente Muito também. legal. Foi bom rever todo mundo. Beijo. Gente, boa noite, Beijo gente. pra Até a vocês. próxima. Boa noite Boa para noite, todos. obrigado, Adriana. Boa noite. Saudade do Jorge também. É mesmo, né? Dia Até pouco todo. eu não vejo. Jorge não, ele é o Alberto. Cadê o Jorge? Não, o Alberto está aí. Jorge O não Jorge entrou. aqui. Jorge não entrou. Semana passada também não conseguiu.